Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente. Nós estamos aqui mais uma vez nesta série de estudos que nós temos feito aqui pela internet e hoje eu gostaria de compartilhar com você um estudo muito importante. Eu gostaria de falar hoje sobre Moisés, né? Muitos no decorrer do tempo têm pregados, têm feito nas suas mensagens, nas suas pregações, e eu já ouvi muitos pregadores, até pregadores de renomes, né, falarem que Moisés, ele era gago. Ah, Moisés, ele era gago, e assim e tal. Mas será mesmo que Moisés era gago? A Bíblia dá tal afirmação de que Moshe era gago? Diante do texto bíblico que nós temos aqui no livro de Êxodo, eu gostaria que você compartilhasse esta palavra conosco lá no livro de Êxodo, no capítulo 4. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4, no versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Moshe ao Senhor, Moisés, né? Estou lendo aqui na versão hebraica. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Adonai, eu não sou homem eloquente, nem de ontem e nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Bom, vamos entender esse texto que tem gerado muita controvérsia no meio evangélico, no meio religioso, né? Esse texto é usado para afirmar, fazer uma afirmação de que Moisés é gago. Será mesmo que Moisés é gago? Vamos entender um pouco as Escrituras Sagradas, comparando texto com texto. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos, para que a gente venha entender mais sobre este assunto. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, lá no versículo 22, a palavra de Deus ela diz o seguinte: E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era ele poderoso em palavras e obras. Olha que coisa interessante que o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 7, nos afirma. De que Moisés, ele foi treinado, ele foi capacitado em toda a ciência dos egípcios. E que ele era poderoso em palavras. Ou seja, Moisés era uma pessoa que tinha um ótimo discurso, que tinha um bom discurso. Moisés era uma pessoa que falava muito bem, que se pronunciava muito bem. É o que o texto está nos afirmando. Ele era uma pessoa treinado, instruído em toda a ciência dos egípcios. E o texto, ele é bem claro quando ele diz assim que ele era poderoso em palavras. Ele não era uma pessoa qualquer em palavras. Não, ele tinha uma palavra boa. Não, ele era poderoso. O texto afirma isso, que ele era poderoso em palavras e em obras. Moisés, ele estava sendo preparado para ser um futuro faraó. Morou no palácio de Faraó. Ele estava sendo treinado, preparado para ser um futuro faraó do Egito. Então Moisés, ele foi treinado em ciência, ele foi treinado em conhecimento, em sabedoria, em cultura, e ele era uma pessoa muito boa em palavras.
Mas voltando então ao livro de Êxodo, o que Moshe está querendo dizer para o Senhor, tanto no livro de Êxodo capítulo 6, versículo 30, como no livro de Êxodo capítulo 4, versículo 10, o que Moshe está dizendo para Hashem quando ele é uma pessoa pesada em palavras, né, com a boca pesada, de língua pesada. Bom, se você analisar não só o livro de Êxodo, mas o próprio livro de Atos, capítulo 7, você vai ver que Moisés, ele saiu aos 40 anos de idade do Egito e ele fugiu para o deserto de Madiã. E no deserto de Madiã, ele ficou ali mais um período de 40 anos. Então você vê que com 40 anos de idade, Moshe sai do Egito, Moisés sai do Egito, fugido, foragido, e ele vai para o deserto de Madiã, né? E ali Moisés constitui uma família. Moisés constitui uma família. E Moisés está no campo, com mais de 80 anos de idade, quando Hashem aparece para Moisés naquela sarça que se queimava e não se consumia. Moisés já tinha mais de 80 anos de idade. Então Moisés, ele ficou 40 anos ou mais, né, no mínimo 40 anos fora do Egito. Ou seja, ele esqueceu a linguagem egípcia. Imagina você ficar 40 anos longe do Brasil, 40 anos sem ouvir a sua língua original. Você vai perder a sua língua original. Ou seja, para você falar português novamente, você vai ter que fazer um curso, ou então a sua língua vai ficar pesada no português, né? Você não vai ter uma língua portuguesa com excelência, né? E isso basta a gente ver aqui dentro do Brasil, pessoas que saem do estado de São Paulo, que vão, por exemplo, lá para o estado da Bahia, né? O estado da Bahia tem um sotaque diferente, né? O Maranhão tem um sotaque diferente, o Rio de Janeiro tem um sotaque diferente. E basta você conviver ali não por 40 anos, mas aproximadamente um ano, por exemplo, você já vai pegar o costume daquela língua, o sotaque daquela língua, porque você está ouvindo somente aquilo. Então você vai vir, vou retornar para o seu estado com o sotaque, aquele sotaque que você aprendeu. Assim era Moisés, 40 anos sem ouvir a língua egípcia. 40 anos ele ficou sem ouvir a língua egípcia. Então a sua língua se tornou pesada. A sua língua se tornou pesada. E nós sabemos que uma outra razão aqui também, no capítulo 4, Moisés está dando uma bela desculpa para Deus. Aquela bela desculpa que todo ser humano faz. Porque ele sabia que era muito grande o propósito de Deus. O propósito de Deus era muito grande para aquele povo. E ele estava dando uma bela desculpa para não assumir essa missão. Quantos seres humanos dão uma bela desculpa também para não assumir a missão que o próprio Eterno nos dá? Achando que vai ser uma missão pesada, acaba dando desculpas, inventando desculpas para não seguir as instruções, né, ou a missão, o ministério a qual Hashem o designou. E Moisés, ele está dando uma bela desculpa aqui, aproveitando que ele já tinha esquecido um pouco a língua egípcia, já estava de língua pesada, né, e ele precisava aprender novamente a língua egípcia. Foi aí que o Eterno designou seu irmão para que o acompanhasse, né, na falatória, na conversa com o faraó, a qual ele havia crescido na sua mocidade, a qual ele havia brincado como criança, e agora esse faraó está assumindo o trono do Egito. Mas Moisés, há 40 anos longe da terra do Egito, já não se falava mais a língua hebraica, ou melhor, a língua judaica. Ele estava no deserto de Midian e já tinha perdido não só a língua, mas também os costumes daquele povo. E ele também ficou com medo, né? Então, o que nós podemos concluir aqui
porque não há nenhuma evidência, nem evidência arqueológica de que Moshe era gago, e não há nenhuma outra evidência de que Moisés, ou alguma evidência bíblica de que Moisés era gago. Muito pelo contrário, Atos capítulo 7, versículo 22, diz que Moisés ele era poderoso em palavras, mas ele era uma pessoa que havia esquecido a sua língua, a língua egípcia aonde ele convivia. Por hoje é só, que o Senhor te abençoe grandemente estas palavras. Se você tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento, alguma pergunta a fazer, pode enviar a sua pergunta para o nosso e-mail prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br. Será um prazer responder a sua pergunta dentro das Escrituras Sagradas. Que o Eterno te abençoe grandemente.